Fala galerinha, sou Felipe Bruno e os classificados para a terceira fase da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Em andamento, nós tivemos os seguintes resultados. O Audax Osasco enfrentou o Votorantim, ficou no empate 0-0, mas nos pênaltis deu Audax 4-1, está classificado e o Audax Osasco vai pegar o Atlético Paranaense, que eliminou o Novo Horizontino ao vencer por 2-0. Quem também garantiu a classificação foi o Palmeiras, que venceu o Referência por 2-1. Está classificado e vai encarar o Sport na terceira fase da Copinha. O Sport, que depois de empatar 0-0 com o Oeste, nos pênaltis venceu por 5-4. Quem também se classificou foi o Grêmio, que venceu o Marcílio Dias por 1-0 e vai pegar o Goiás, que nos pênaltis 5-4 eliminou Vitória da Conquista após um empate 1-1 no tempo normal. O Zumbi venceu União Suzano por 1-0 e aguarda o vencedor entre Red Bull Bragantino e Flamengo, que jogam daqui a pouco às 9 horas e 45 minutos. Podemos ter um reencontro do Flamengo contra o seu algoz na fase de grupos, o Zumbi, ou o Zumbi encarar um Red Bull Bragantino na terceira fase da Copinha. No jogo eletrizante, ou melhor, nas penalidades eletrizante, Ituano venceu o Esfera por 16-15 nos pênaltis. Isso mesmo, foram 16 gols de pênalti para o Ituano contra 15 do Esfera. Depois de um tempo normal de 0-0, Ituano classificado e vai encarar o Fortaleza, que depois de um empate 1-1 com o América Mineiro nos pênaltis venceu por 3-1. O Vila Nova venceu o Santo André por 1-0 e vai encarar o Corinthians na terceira fase. O Corinthians que eliminou o Falcão também pelo placar de 1-0. Já o Flamengo de Guarulhos venceu o Náutico por 1-0 e está classificado para pegar o Ibrachina, que venceu o Barra de Santa Catarina por 2-0. O Vasco conquistou a sua primeira vitória na Copinha e foi uma vitória importante que deu a classificação para a terceira fase, ao vencer o Juventus da Moca por 1-0. Vale lembrar que na fase de grupos o Vasco havia empatado os 3 jogos e se classificado com uma das piores campanhas. Já o Ceará venceu o 15 de Piracicaba por 4-0. Com isso, o Vasco vai enfrentar o Ceará na terceira fase.